Olá, tribo Conteiro! Olá, galera! Olá, gente boa! Olá, tribo linda, de coração bonito! Que bom que a gente está aqui junto para mais uma conversa Conteiro. Que delícia, pessoal! Que delícia! Como é bom a gente estar aqui reunido. E assim, é um sentimento que eu tenho de gratidão imensa, enorme essa gratidão de tanta gente bacana disposta a compartilhar sua trajetória, sua vida, sua percepção sobre o mundo, suas reflexões, suas descobertas e essa experimentação de vida. Isso é o que me motiva a estar aqui, isso é o que motiva a existência do Conteiro. E o Conteiro é exatamente isso, esse canteiro de gente, esse clube de histórias. O Conteiro é essa biblioteca humana que faz da gente essa colcha de retalho de diversas pessoas, essa construção coletiva que eu acho realmente tão bacana e tão vital e que propicia o nosso crescimento e as nossas melhores conexões humanas. Eu adoro, eu estou muito feliz. Venham, vai chamando todo mundo, chame os amigos. Quem ainda não segue, @Conteiro Histórias. Todas as nossas conversas ficam salvas aqui no IGTV, nessa abazinha do meio, e você visualiza facilmente navegando também pelo feed. Entra que a conversa vai ser extremamente boa. Olá, Maria. Olá, Paola já tá aqui. Olá, Ricardo. Já tô te chamando aí, já tô te pegando, Paola. Que delícia. Antes de mais nada, eu quero agradecer a ponte, essa ponte que foi feita com a Paola, essa indicação dessa conversa Conteiro foi a Juliana Sena. Muito obrigada, Juliana Sena, por essa indicação tão feliz, que me deixou tão feliz. Muito obrigada. Maria, essa conversa é especial, especial. Você vai adorar. Chama todo mundo, gente, que a gente vai começar. Tô te pegando exatamente agora, Paola. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa Conteiro. Hoje é dia 20 de outubro, 11 horas aí no Brasil. O dia tá só começando. 15 horas aqui em UK. Londres está na metade do dia. E amanhã eu já posso sair, que acaba a minha quarentena, gente. Sair com segurança, mas eu já vou poder pisar em Londres. E aí, na França, para os meus amigos queridos aí da França, 16 horas. Hoje a gente conversa com Paola Alteia, uma nutricionista comportamental. Ai, incrível, autora do Não Sou Exposição. Não Sou Exposição é livro, é blog, é canal no YouTube, é um conceito, e ela vai explicar de onde surgiu essa história. Ela vai conversar com a gente e dizer como é que foi a sua caminhada até chegar aqui, o que que ela percebe e como é que foi feita essa construção que é dinâmica, né? E a gente vai entender quem é a Paola. Tô te pegando, Paola, e super obrigado. Recebam a Paola com aquele sorriso que ela merece receber. Melhor vibração. Eu tô super feliz. Olá, Olá, Paola, que bom você estar aqui. Primeiro, eu quero te agradecer muito você ter aceito esse convite de compartilhar suas percepções, a sua trajetória e contar para a gente um pouquinho aí de quem é você, dos seus pensamentos e tudo isso que nos encanta tanto. certo. Então, gente, bom dia. Bom dia para todo mundo, né? Porque é 3 da tarde lá e 11 aqui, então é bom dia para todo mundo. Muito obrigada aí pelo convite de estar aqui. A Juliana foi, né, paciente minha e ela é uma querida, né? E, bom, essa questão de contar a minha história não é uma coisa que eu costumo fazer e é um pouco desafiador para mim, porque existem alguns aspectos realmente muito difíceis, mas não dá para falar de mim sem falar do balé clássico. Na verdade, são poucas as pessoas que sabem que eu fui bailarina
de verdade de conservatório, né? Então eu tive toda uma trajetória até eu chegar nesse lugar e algumas transformações aconteceram depois que eu finalmente cheguei nesse lugar. Então, eu, assim, existem as mães que colocam a filha no balé, né? Aquela coisa tipo, ah, não, tô fazendo balé porque minha mãe me matriculou e tal. E no meu caso, não teve nada a ver com isso. Fui eu que vi, e fui eu que me encantei, e fui eu que insisti, e fui eu que pedi. E minha mãe falava, mas você é muito pequena, não quer esperar mais 1 ou 2 anos e tal. Eu falei, não quero e tal. Então, na verdade, eu comecei a fazer com 4 anos. E, bom, o balé, para mim, Kátia, foi uma coqueluche, entendeu? Foi assim, eu era simplesmente doente pelo balé. Num primeiro momento, eu fazia numa escola que tinha uma proposta mais lúdica, digamos assim. Então, era mais assim para aprender lateralidade, direita e esquerda, e ritmo e tal. Não era uma coisa tão compromissada, né? Só que aí, uma amiga minha começou a me pedir para fazer aula experimental numa outra escola que tem uma proposta mais séria, né? E aí ela ficou, vamos lá comigo, vamos lá comigo, vamos lá comigo. E eu fui só para fazer companhia para ela. E aí, quando nós chegamos lá, ninguém reparou muito na minha amiga, mas a professora dessa escola ficou passada, assim, comigo, não tanto pela minha habilidade, que na época nem era, não tinha muita técnica, mas o meu corpo, o meu físico, né? Porque para o balé clássico são muitas exigências, assim, as pessoas acham que é só uma questão de ser magra e longilínea, mas vai muito além disso, né? Tem que ver a rotação do quadril, tem que ver a orientação dos joelhos, tem que ver a curvatura do pé, tipo, lá na Ópera de Paris eles fazem perímetro cefálico para todo mundo ter, tipo, o mesmo tipo de cabeça e nuca, assim. Então, eu Caramba! eu tinha esse perfil de, sabe, como se fosse assim, oi, Kátia, você está on? Tô te ouvindo. Oi? Ah, tá. E eu tinha esse Todo conjunto esse de Seu corpo era né? bem pronto, bem desenhado para esse perfil de balé clássico que é tão exigente, que é tão. Uh, É. Aí a professora dona da escola chamou meus pais, fez uma reunião comigo, com os meus pais, tal. Falou assim: vocês não fazem ideia do físico que a filha de vocês tem. E se ela se abandonar na minha mão, eu faço ela ser bailarina. Vocês topam? Aí, naquele momento, eu era jovem, eu era ah, adolescente, guria. e era uma coisa que eu queria e tal. E aí eu disse que sim e tal. E aí que eu comecei o treinamento forte, assim. Eu treinava de domingo a domingo, eu estava sempre ensaiando para alguma apresentação, eu estava sempre ensaiando para alguma competição. Aliás, eu estava sempre competindo. Então, ao longo da minha vida, né, ali pré-adolescência, adolescência, essa fase da vida, eu passava mais tempo com os professores do balé Do que e com a a família. diretora do balé, e as meninas do balé, do que com a minha família. Então eu comecei a fazer uma imersão nesse mundo da dança e eu não tinha muita noção do que estava acontecendo na vida real, eu não tinha. Então, porque eu era muito afastada da escola, tal, porque eu
eu ensaiava muito, eu treinava muito, né? Então, todas as roupas que as meninas usavam, eu não usava. Todo sapatinho ali que estava na moda, todo mundo usava, eu não usava. As meninas iam ao cinema, as meninas namoravam, as meninas iam comer lanche, eu não ia. Então, assim, eu respirei balé ao longo da minha infância, adolescência e primeira fase da minha vida. Então, eu fui isolada de muitas coisas que eram comuns, né, para quem não estava Tão naquilo, imersa, né? né? E eu não saí para comer pizza, eu não comi pipoca no cinema, eu não saí para ir em festinha, eu não tive festa de 15 anos, eu não tive namorado, era o balé, 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 balé. E aí, quando eu tava com 21 anos, se eu não me engano, surgiu a oportunidade de ir dançar num conservatório em Madrid. E eu tava Que muito bem, máximo! e aí eu estava muito bem, eu estava com técnica, eu estava no momento certo, com uma idade, né, boa até, né? Poderia ser mais nova, mas também não era uma idade de se jogar fora, né? E aí eu fui. E eu já sabia, Kátia, que a exigência era muito grande quando eu era mais nova, né? Existia muito essa insistência e essa cobrança de que a gente não engordasse, né? Alguém perguntou se existe relação de balé com distúrbio de imagem. Gente, você passa a tua vida inteira numa sala forrada de espelhos e você tá só com um maiozinho e tem um monte de gente gritando com você, falando que você é feia e gorda e faz tudo errado. Agora pergunte se isso gera algum distúrbio de imagem, né? Então, sim. Então, assim, quando eu estava aqui no Brasil, eu já sabia que existia toda essa cobrança. Quando eu tive a menarca, que eu menstruei pela primeira vez, a professora veio falar comigo e falou assim: Olha o que você fez. Como se tivesse sido culpa minha. Aí ela falou assim: Olha aí o que você fez, vai ver se a calça jeans que você usava no passado te serve agora. Então tem toda uma questão É uma questão até de quase terrorista, não? Sim, eu lembro uma vez que uma amiga minha estava dançando lá, ela estava ensaiando o solo dela para competir e ela estava naquela fase da vida que antes de você crescer em estatura, né, fica um pouco mais gordinha, digamos assim. E ela estava dançando e tal. Aí a professora pausou a música na frente de todo mundo, na frente de todo mundo. Aí falou para ela assim: Fulana, você tem que decidir se você gosta mais de balé ou de comida. Porque, falou assim, porque você é carismática, você é talentosa, você tem musicalidade, você tem técnica, você tem E é quase uma tudo. Mas se escolha você muito não. cruel, né? Isso, porque assim, Como assim, né? como assim, né? Assim, e eu via o tempo todo, assim, as minhas amigas com a boca roxa de hipotermia, porque elas não tinham gordura no corpo para se proteger do frio. Eu via as minhas amigas desmaiando pelos cantos porque não tinha comido. Eu via minhas amigas, né, vomitando depois de comer. Eu via tudo isso acontecendo, mas eu era uma pessoa tão imersa e tão envolvida que eu não entendia, eu acredito que eu não entendia, né, a gravidade da situação, porque eu sempre acreditei que ginastas, modelos e bailarinas e atrizes eram as pessoas que trabalham com o corpo e trabalham com a imagem e que precisam se preocupar com isso, mas eu achava que o resto
das pessoas comia normalmente e não precisava se preocupar com isso porque não estava competindo, não estava tirando foto, não estava fazendo nada que dependa, né, do corpo. Eu Da achava que era imagem. assim. Só que assim, quando eu fui para Madrid, essa questão toda potencializou. Aí eu comecei a ver, né, gente, porque querendo ou não, antes de ir em Madrid, eu estava numa escola. E a escola era super rígida, mas existem alguns limites ali. Agora, quando você vai para um conservatório, né, que é uma proposta mais profissionalizante, Atualizando. mais séria e tal, meu Deus do céu, era tipo, você é horrorosa, você é gorda, você é isso, você é aquilo, assim, o abuso psicológico, o abuso verbal, é, a questão da insistência de que as meninas fossem magras e a vista grossa que faziam, né, para o transtorno alimentar rolando solto lá dentro, para você ter uma ideia, no vestiário lá do balé em Madrid, a cabine era construída de um jeito tão apertado, Pequenininho. pequeno, assim, que ele, na verdade, fizeram uma reforma no banheiro para as meninas não conseguirem virar de frente para o vaso para vomitar. E, e eu era Loucura magra, isso. e assim, eu era magra, mas quando eu cheguei lá, eu era a mais gorda da sala. E os professores vinham falar comigo e falavam: por que que você não come menos? Por que que você não emagrece? Ficava insistindo isso comigo. Eu não sei se você, na tua vida, já viu uma pessoa tão magra que a crista ilíaca da parte de trás do corpo aparece, aponta muito, assim. Então não era só aquele ossinho da frente aqui, era aquele ossinho da bacia todo para fora, assim, das meninas muito magras e elas eram muito traumatizadas e muito transtornadas, era uma coisa absurda. E aí, quando chegou o momento que me falaram, eu estava com 22, 23 anos, quando me falaram assim, você vai seguir nessa vida ou você vai retroceder, parar e tal, eu decidi que eu não ia mais. E quando eu voltei, foi assim a decepção de todo mundo, né? Porque ficou aquele negócio tipo, que desperdício, né? Você jogou fora a sua chance e tal. Então essa parte foi complicado também, porque eu tive que enfrentar todas as pessoas que me incentivaram e acreditaram em mim e me ajudaram a chegar nesse lugar e daí de repente eu fui lá e voltei. Então foi complicada essa etapa também. Mas aí, depois que eu passei por tudo isso, na verdade, eu entrei na faculdade de forma tardia, eu já era mais velha que o pessoal, né? E, bom, teve uma época que o balé continuou sendo dedicação exclusiva, né? Eu competia, eu dava aula, e tal, por isso que eu demorei para entrar na faculdade. E cheguei a fazer faculdade de dança, mas não deu muito certo para mim, porque eu era uma bailarina extremamente clássica e lá a pegada era mais contemporânea, né? Então, os professores se incomodavam um pouco comigo e tal, tipo, você não Você já tinha pega uma isso. formação, né? E uma história com a dança que eu É, acredito que a maioria dos alunos não tivesse, né? e era realmente uma pegada mais de contemporâneo, né? Então aí eu tinha na cabeça, Kátia, a ideia, né, de fazer nutrição. Era uma coisa que eu queria, desde os meus 16 anos eu tinha essa ideia na cabeça, assim, porque eu queria fazer com que a alimentação das bailarinas fosse saudável e rendesse a energia que a gente precisa, mas sem ser restritiva e de passar fome e tal.
Aí eu entrei na faculdade de nutrição. Eu nunca fiz cursinho, nada, porque o meu envolvimento com o balé era muito grande, mas daí eu peguei os livros da minha irmã do ensino médio dela, tinha uns livros de biologia, física, química e tal. Aí eu sentei a bunda e fui estudar. E aí eu passei acho que um ano estudando e aí fiz o vestibular, passei na Federal do Paraná, não sei como, não sei o que eu fiz, não sei o que houve, mas eu Estudou? passei na Federal. Não sei o que aconteceu, não sei. Estudou. Não Mas é pura sorte passar na federal, não é. Só sorte não vai. e aí eu entrei e aí foi o momento mais mais diferente da minha vida porque eu comecei a me envolver mais com pessoas que não eram Balé. bailarinas, pessoas que não eram do balé e tal, porque a nutrição na federal é período integral, você passa tarde inteira lá, né? E aí eu conheci essas meninas que na real elas não faziam nada, né? Muitas vezes depois da aula, quando a gente saía um pouquinho mais cedo, elas iam para casa assistir sessão da tarde. E não tinha assim o grau de dedicação que eu tinha com os meus treinos, que tipo, eu estudava, mas depois eu tinha que ir ensaiar e tal. E eu acreditava que eu tinha que ser magra porque tinha jurado me olhando. O meu corpo, toda vez que eu subia no palco, valia nota, literalmente, né? Então eu achava que as mulheres por aí que não tem o corpo valendo nota, Nota. literalmente, não precisava, né, se preocupar. Só que essas meninas da nutrição, tudo bem que é uma amostragem meio viciada, porque a galera que entra na nutrição já tem alguns problemas, né? E infelizmente nutrição não tem psicotécnico, não tem como você identificar já no comecinho quem tem algum problema e tal, mas rola muito de transtorno alimentar, de imagem corporal, de todas essas coisas acontece bastante. Então, só que essas meninas, elas falavam sobre corpo da mesma maneira que as minhas amigas do balé. E elas reclamavam, elas falavam: ah, eu tô com uma gordurinha aqui, eu tenho que emagrecer. Ah, eu vi a dieta, não sei das quantas, pode ser que me ajude. Ah, eu não quero comer porque eu acho que eu tô gorda e tal. Era exatamente o mesmo processo. E aí foi o momento. E veja, Kátia, eu tava com uns 24, 25 anos de vida, de anos na minha cara. E foi só nesse momento que eu descobri a cobrança e a preocupação e a questão da insatisfação corporal e das dietas, tipo, nas mulheres comuns, que não eram modelos, nem ginastas, nem bailarinas, nem atrizes, mas assim, mulheres comuns. E foi assim que eu comecei a entender a malícia da importância de uma mulher ser bonita, porque quando eu era mais nova, eu não namorei, eu não dei atenção para homem nenhum, eu era tão magra que eles nem reparavam em mim, então era uma coisa inexistente na minha vida. Mas aí eu comecei a ver e eu falei, meu Deus, essas mulheres comuns, entre muitas aspas, mas assim, essas meninas Que que não vivem, teoricamente, não da imagem. vivem isso, não estão competindo, não vivem da imagem, não estão dependendo disso para nada e elas estão lá se preocupando e passando fome. E aí eu via elas, né, abrindo mão de comer certas coisas ou passando fome e tudo isso. E aí eu falava, meu Deus do céu, mas se eu pudesse, eu iria comer tudo que me desse vontade. Eu só fico me privando porque
é uma escolha de vida que eu fiz e eu tenho que ser magra. E não é só ser magra, né, Kátia? Você tem que ser estupidamente magra. Você tem que ser muito mais magra do que Sim, um. É. E aí eu fiquei bolado com isso e eu estava ficando cada vez mais distante do balé porque houve um desencanto por causa do abuso verbal, por causa do abuso psicológico, físico, de todas as coisas bizarras que eu tive que aturar, e aí com o tempo você não dá mais conta. Então, eu comecei a faltar aula, eu comecei a faltar ensaio, eu comecei a recusar competir, algumas coisas, e eu fui me distanciando, né? E aí eu conheci meu namorado também nessa época, ele me levava para comer, tipo, veja só, comer, que alegria! É comer, não. né? E aí foi mais ou menos nesse período que eu comecei a ficar curiosa a respeito da insatisfação corporal feminina e na minha cabeça aquilo não fazia sentido e eu queria entender, né? E aí eu fui estudar muito sobre todas essas questões e eu criei um blog anônimo no WordPress na época que chamava Não Sou Exposição. A história do Não Sou Exposição é bem interessante porque eu fiz 5 anos de faculdade e eu descia num ponto e andava até a minha casa a pé durante todos os 5 anos de faculdade. Só que no começo da faculdade eu ainda estava fazendo balé e eu estava bem magrinha. Então eu fazia esse trajeto até a minha casa e não acontecia nada, ninguém falava comigo, não tinha nenhum tipo de cantada, eu não vivenciava esse tipo de coisa. Só que o tempo foi passando e eu fui me afastando do balé e eu comecei a engordar um pouquinho e o meu namorado me levava para comer e várias coisas aconteceram e o meu corpo Foi mudando. mudou. E eu sempre digo que eu tive uma puberdade tardia. Felizmente ou não, foi isso que aconteceu. Só que assim, quando você tem 11, 12 anos e os homens começam a olhar para você, isso pode ser muito assustador ou muito confuso, né? Talvez uma menina mais nova não tenha tanta capacidade de assimilação do que está acontecendo. Eu tinha mais de 20 anos quando o meu corpo mudou e apareceu culote, seios e corpo de mulher. E aí era exatamente o mesmo ponto e eu fazia exatamente o mesmo trajeto durante 5 anos. Só que quando o meu corpo mudou, as pessoas mudaram A comigo. te E olhar. os homens começaram a olhar, começaram a falar, começaram a... E aí eu falei, meu Deus, né? Mas são os mesmos homens, eles estão aí, né, nas mesmas lojas, nos mesmos bares, né? E foi justamente através desse processo que eu pensei esse negócio de não sou exposição, porque parecia que o meu corpo estava exposto numa galeria e todo mundo podia ter uma opinião ou se meter comigo, entende? Mas eu fiz um paralelo com todos os momentos que eu fui competir, né? E o meu corpo estava sendo avaliado da cabeça aos pés, mas quando eu competia, era uma ficha que eu assinei, era um compromisso, Estava combinado, né? Havia um tava, combinado. tipo, sim, que existiam ali os jurados e eles iam olhar para você e tal, mas na rua, pessoas que não pediram o meu consentimento. E isso eu comecei a achar muito bizarro. Então, teve um dia que eu tava andando até o trajeto, né? Tava indo para casa e eu pensei justamente isso, né? Caramba, eu não sou exposição para todo mundo ficar me olhando e E achando que tem avaliando, direito de. né? E aí foi nesse dia que eu totalmente nada a ver, assim, tipo, eu abri o computador e escrevi lá como criar um blog. Eu não tinha ideia de nada. E aí eu peguei uma conta anônima
com um fundo bem sem vergonha, assim, sabe? Aqueles modelo pronto, assim. E comecei a escrever um monte ali. E num primeiro momento, esse blog era anônimo, né? Então, começaram a aparecer um monte de haters, e isso foi uma coisa bem interessante que eu comecei a ver que a mulher que não aceita esse jogo de aparências, ela é duramente censurada, né? E as pessoas falavam assim: ah, o teu blog é anônimo porque com certeza você é uma gorda frustrada, fracassada, que não consegue fazer dieta, não sei o que e tal. Sério? Eventualmente. Aham, aham. Eu tenho uma pasta no meu computador chamada Pão com Manteiga, o nome da pasta, porque eu recebia dezenas de comentários de pessoas falando assim: ah, é certeza que você passa o dia comendo pão com manteiga. Era mais na época do glúten e lactose, que era uma época de, ah, não pode comer glúten, lactose, que estava muito em alta esse negócio. Então, pão com manteiga é Era emblemático, né? crime. Pão com Aquela. manteiga é quase um crime. Sim. Aí escreviam para mim, ah, você fica aí sentada no sofá comendo pão com manteiga e tal. Mas aí, enfim, outra coisa que eu acho importante contar da minha história é que quando eu entrei na Federal, eu tive a oportunidade de começar a fazer estágio antes. Então, lá a maioria das pessoas vai começar a fazer ambulatório, estágio no quinto, sexto período, e eu comecei no terceiro período. Então, quando eu estava na faculdade, ao mesmo tempo que eu estava estudando nutrição, eu estava fazendo todas essas descobertas e todas essas desconstruções que eu estou te falando. Mas aí eu atendi pessoas no protocolo padrão. Protocolo padrão é aquele que a gente aprende na faculdade de nutrição, que é de pesar e medir, fazer uma Do avaliação cardápio. nutricional e depois fazer uma prescrição e dizer para a pessoa voltar depois de X tempo para pesar e não sei o quê. E olha, Kátia, eu não tô de brincadeira. Eu atendi possivelmente centenas de pessoas nesse modelo ao longo desses anos todos, protocolo padrão, e eu não consegui ajudar nenhuma. E aí a gente falava com os professores assim, não houve aderência, né? A pessoa fugiu para as colinas, o que está acontecendo e tal. E aí a ideia é que a culpa é do indivíduo. Então, assim, a pessoa não se comprometeu, a pessoa foi preguiçosa, a pessoa não aderiu e como se fosse assim, o problema sempre é da pessoa, porque ela é preguiçosa e não tem força de vontade. Só que eu conversava com muitas pessoas e eu conseguia ver que essas pessoas não eram preguiçosas, que elas não estavam negligenciando o processo, porque se fosse para negligenciar, elas nem estariam ali. Mas aí, além dessa questão da minha investigação a respeito da insatisfação corporal feminina, distúrbio de imagem, transtornos alimentares, tudo isso que eu estava paralelamente estudando, eu comecei a ver ali na nutrição que o negócio, sabe, não estava fluindo de um jeito saudável, que poderia ser legal para ajudar as pessoas e tal. Então, tem uma matéria no curso de nutrição que a gente chama de dietoterapia. A gente tem dietoterapia um, 2, não lembro se tem 3, mas assim, é a matéria que mostra para gente como a nutrição pode ajudar nos problemas crônicos de saúde.
Então, a gente tem dietoterapia para diabetes, dietoterapia para hipertensão, dietoterapia para doença renal, várias coisas. E claro que a gente tem dietoterapia para obesidade. E nessas aulas, a gente via, assim, dieta e atividade física para criar déficit calórico, para a pessoa emagrecer, para perder X quilos dentro Tanto de X tempo. período de tempo e dieta hipocalórica de X calorias e não tinha, tipo, aspectos sociais da obesidade ou aspectos psicológicos da obesidade ou aspectos políticos ou aspectos, né, emocionais, enfim. Então, assim, no sentido de sociedade que essa pessoa está inserida e sofrimentos que ela vive e toda a vivência, né, de uma pessoa gorda que, já te digo, não, nunca falei sobre esses temas em primeira pessoa, não é meu papel, isso é uma coisa que eu não posso fazer, né? Mas eu consigo me posicionar como profissional de saúde e como alguém que ouve esses relatos diariamente e consegue ver alguns padrões repetindo na vida dessas Aqueles pessoas. Então, gatilhos que você já consegue identificar sim, e tem. sim. Então, assim, a gente tem duas grandes problemáticas, né? A gente tem a questão da exigência de que as mulheres sejam magras e bonitas e jovens, e o tanto que as mulheres se preocupam com isso e como elas adoecem em decorrência disso, né? Algumas pessoas falam que isso seria pressão estética, né? Que todas as mulheres, né, de alguma forma são afetadas por isso. Isso é uma coisa muito grave. Agora, o outro aspecto que nós temos que também é muito grave é a questão daquilo que a gente chama de gordofobia, de estigma da obesidade, de uma pessoa ser marginalizada e ridicularizada e excluída né, por uma característica física, a ideia que as pessoas têm de que todo gordo Tá é doente. doente, é preguiçoso, é negligente, é sem vergonha. Então, na verdade, a gente tem uma teia, né? A gente tem esses aspectos influenciando uns nos outros, né? Porque se você parar para pensar, muitos desses fenômenos acontecem por causa do pavor da gordura, né? Da lipofobia que a gente fala, que a gente tem uma sociedade profundamente lipofóbica, né? E quando você fala a gente, você está falando a gente especificamente no Brasil, isso é muito forte, ou atualmente isso é muito forte no mundo? olha, com a exceção de culturas muito remotas que têm, né, sociedades que valorizam o corpo gordo pela opulência, pela beleza, colocam as meninas para engordar, para achar marido. Na Mauritânia isso acontece, em alguns outros países mais remotos também, mas a sociedade ocidental industrializada e inclusive, né, os países asiáticos, orientais que sofrem esse processo de ocidentalização, no sentido de copiar o que vem, né, da, do Ocidente, né? Então a gente sabe que na Índia as mulheres usam ácidos perigosíssimos para
tentar clarear a pele, né? Porque existe esse ideal, né? De beleza. Caucasiano europeu que está norteando todos os países, todo mundo. Então, né, na Coreia, elas fazem cirurgia para deixar o olho mais aberto, né? E existe, né, uma pouca aceitação do fato de uma pessoa engordar. Então, esse estigma, né, ele está acontecendo em praticamente todos os países. A gente sabe que na Coreia do Sul, por exemplo, a cobrança para que as mulheres sejam magras é muito grande, é muito forte, elas se colocam em risco por causa disso. E com as mulheres brasileiras não é diferente, é uma coisa extremamente importante e as mulheres se colocam em risco por causa disso. A gente tem aqui no Brasil muitas cidades praianas, né, de corpos desfilando, toda essa cultura, né, de nudez, de carnaval. Então aqui isso é muito enfatizado, né? Mas assim, muitos desses processos que a gente tem de distúrbio de imagem, de transtorno alimentar, de autoagressão em nome de um ideal, todos esses aspectos estão intimamente relacionados com a lipofobia, né, que é o pavor de gordura no meu corpo, no corpo dos outros e nos alimentos. Isso é uma característica cultural nossa, né? E aí, enfim, eu comecei a estudar e trabalhar todas essas questões, eventualmente me formei, mas a última vez que eu usei protocolo padrão para fazer atendimento e tal foi quando eu estava na faculdade, né? Depois que eu me formei, eu comecei a trilhar o meu caminho e procurar descobrir uma forma de ajudar essas pessoas. Então, eu comecei a trabalhar com nutrição comportamental, com abordagem não prescritiva, uma questão mais voltada para o relacionamento que aquela pessoa tem com a comida e quais são os aspectos que são problemáticos ou são disfuncionais e de que formas a gente pode encontrar uma maneira de melhorar isso, né? Então, que nem eu falei, eu trabalho com abordagem não prescritiva, eu não passo cardápio, nem dieta, nem plano alimentar, nada disso, né? Eu vou com a pessoa, né, olhar para a relação que ela tem com a comida e a forma que ela se alimenta. E eu acho importante dizer também, Kátia, que no Brasil, né, e isso aqui no Brasil é muito vívido, mas assim, nós temos uma engrenagem que tritura meninas no nosso país há pelo menos uns 40 anos e as consequências disso são seríssimas. Do que eu estou falando? Quando uma menina tá lá com 11, 12 anos, alguma coisa assim, e ela começa a ficar mais gordinha, porque depois desse momento de reunir energia, ela vai ter o estirão do crescimento e o corpo vai transformar. Então vai crescer em estatura, vão aparecer os seios, vai aparecer ali um culote, vai começar a menstruar, vai poder engravidar, todas essas coisas. Então, para que todas essas coisas aconteçam, é muita energia envolvida. Mas quando a menina engorda um pouquinho, a família já faz o apontamento. Ou é na escola, ou é alguém e tal, fala assim: olá, fulaninha tá gorda. Vamos levar no Vigilantes do Peso, vamos levar no pediatra, vamos levar na nutricionista, no endocrinologista. O endocrinologista já vai dar uma fórmula, um Fórmula. remédio. E aí essa menina vira o centro das atenções na família. Então é aquela cobrança: ó, você vai comer arroz? Ah, você vai comer o pão? Ah,
tira o miolo do pão, então, ó, você já comeu demais, não pode e tal. E emocionalmente e psicologicamente, todas essas vivências terão um impacto no futuro, porque nessa idade a gente está formando a nossa relação com a comida. E quando você faz uma dieta, o corpo interpreta como um período de privação que ele não sabe que está sendo provocado voluntariamente. Então, no entendimento do corpo, toda vez que você faz dieta, ele tem que te salvar. Diminui a Exato, é taxa incrível isso. metabólica. Sim, sim, para você sair da A dieta. máquina é Então, incrível. e assim, diminui a taxa metabólica, aumenta o apetite, produz pensamentos incessantes sobre comida. Então, a pessoa está fazendo dieta, ela acorda no meio da noite porque ela sonhou com comida, né? E toda vez que a pessoa, por inúmeras razões, que não são culpa dela, mas quando a pessoa não dá mais conta de estar seguindo essa dieta, ela tem um momento de extravasamento, que ela não consegue mais estar de dieta, e ela recupera todo o peso que foi perdido Mais e um pouco. mais um estoque de segurança que o corpo é sábio, o corpo é inteligente, o corpo faz as coisas, não é para passar a perna na gente, ele faz as coisas para nos preservar, porque o corpo joga no nosso time, o corpo jamais nos sabotaria. Então, quando você faz a dieta, depois você emagrece tudo e mais um pouco, esse mais um pouco é um estoque de segurança para possíveis outras situações de escassez, de privação. E existem essas pessoas que passam pelo efeito sanfona dezenas de vezes ao longo da vida. Então fala assim, Paola, eu fiz o Vigilantes do Peso, depois eu fui no endocrinologista, depois eu fiz a dieta dos pontos e depois eu fiz a dieta Dukan, depois eu fiz a dieta de South Beach, depois eu fiz jejum e cetogênica e paleo e não sei mais o que. E todas essas atitudes geram uma bagunça no metabolismo e, infelizmente, muitas dessas mudanças e reações são irreversíveis. Então, quando uma pessoa chega em mim depois de muitas nutricionistas e muitos médicos e muitos Tentativas. endocrinologistas, tentativas e tal, é, o meu foco é pensar juntamente com aquela pessoa como a vida dela pode ser mais saudável, não como você poderia ficar magro, porque se a pessoa tem um histórico desse, dificilmente depois de dezenas de tentativas ao longo da vida, ela vai chegar numa resolução desse conflito, né? Então, existe uma diferença muito grande entre uma abordagem clínica terapêutica ser pensada e feita para uma pessoa ficar magra, porque daí você vai pensar em X calorias e gasto energético e coisas que a pessoa pode ou não comer, e isso acaba sendo um aprisionamento muito grande e algo que a pessoa, no fim das contas, não consegue sustentar, ou você fazer uma abordagem clínica pautada numa melhor qualidade de vida, saúde e mudança de hábitos, não necessariamente para fazer um antes e depois de parar o trânsito, né? Para eu colocar no meu Instagram lá, olha quantos quilos essa pessoa perdeu na minha mão. Ainda usa a pessoa para marketing pessoal,
né? Mas da pessoa mudar certos pensamentos, mudar certos hábitos, conseguir melhorar a relação dela com a comida, olhar para esse sentimento de baixa autoestima, de menos-valia. Muitas vezes a pessoa chega acreditando que ela não conseguiu, porque ela foi fracassada, porque ela não teve força de vontade, porque se ela quisesse, ela estaria magra e ela só não é magra porque ela é sem vergonha. Então, muitas vezes a questão é tirar da cabeça da pessoa todas essas ideias de fracasso pessoal para a pessoa perceber que o que realmente está causando muito dano é a indústria do emagrecimento. Isso eu acho importante te dizer, Kátia, que às vezes as pessoas acham que fazer uma dietinha aqui ou ali, tipo, vou fazer uma dieta porque eu tenho casamento, vou fazer uma dieta porque eu tenho uma viagem, Ou vou ou vou fazer fazer uma dieta para dieta casar. para casar, E as pessoas falam sobre isso como se fosse comprar um sapato. Tipo, como se fosse algo que você vai fazer para aprimorar a tua estética, que seria algo sem consequência nenhuma, que não tem problema nenhum, porque todo mundo faz, e depois eu vejo o que que eu faço, né? E não, a prática crônica de dietas gera inúmeros problemas ao longo da vida de uma pessoa. Prejudica o relacionamento com a comida, prejudica a saúde e a qualidade de vida, gera muita ansiedade, pensamentos obsessivos sobre comida, E até efeito a relação sanfona. com o prazer, né, também, que Aham. eu acho que o prazer, ele precisa ser considerado. Parece que as pessoas que têm prazer ao comer, elas têm que viver com um sentimento de culpa pelo prazer. Quando o Sim, prazer é para existir na vida das pessoas, né, que a gente possa vivenciar momentos de prazer. Não sim, tem... sim. Olha, a cultura ocidental cristã, nossa cultura, relaciona prazer com coisa errada. Tipo, se a gente vai ver lá o Gênesis, né? Que Eva foi lá, se interessou pelo fruto proibido e provou e ofereceu para Adão e Deus puniu e expulsou. Então a gente tem essa narrativa, né? O Erasmo Carlos canta que tudo que eu gosto é ilegal, imoral ou engorda, né? Então, se você for pegar outras culturas, tipo na Índia, o Kama Sutra é considerado um livro sagrado porque eles relacionam prazer com manifestação divina, como presente divino para nós. Agora, aqui no Ocidente, a gente fica escandalizado, né? Então, assim, nós tivemos um forte papel de uma igreja, né, que tinha autoridade e regulava o nosso comportamento através do sentimento de culpa, né? E, claro, querendo que as pessoas tivessem uma retidão de costumes e não se entregassem aos prazeres da vida e tal. Então, isso é hereditário. Isso vai passando, né, de geração em geração e a gente recebe isso, a gente herda, né, essas ideias negativas sobre o prazer e tal. Então, é uma coisa historicamente muito profunda a questão que nós temos com o prazer, porque a gente tem Com prazer e com a culpa o culpa, tempo inteiro, é, né? Prazer e culpa, prazer e culpa, prazer e culpa. é, E isso é um sofrimento, porque a gente se vê muito escravo, né, nesses nossos pensamentos. A gente escuta assim, e hoje é sexta-feira eu posso comer isso.
Então, assim, como eu posso, né? Peraí, só um segundo. Peraí. A gataria tá louca para te ouvir aqui em casa. Então, é o tempo todo essas compensações, né? No alimento, de você ter que ficar com culpa. Ai, hoje eu posso, mas só Aham. hoje. Não, e sabe uma coisa muito interessante, Kátia? Que as pessoas acham que o gordo é gordo porque é uma pessoa preguiçosa e negligente, que não pensa em nada, né? Que não tem preocupação com o que está fazendo da vida, e o magro é magro Produtivo. porque tem disciplina, é produtivo, é todas essas coisas. Então, assim, essa questão que você falou da culpa, ela é muito, mas assim, muito presente na vida das pessoas gordas por causa desses estereótipos, e no fim das contas o negócio é invertido. Porque uma pessoa gorda já foi no Vigilantes do Peso dezenas de vezes e já fez dieta dezenas de vezes e já foi corrigida em relação à alimentação dela dezenas de vezes. Então, quando ela vai montar um prato, ela pensa em tudo. Se tem carboidrato, se é integral, se ela vai pegar salada, Verdade. se ela prefere assado ou frito e tal. Ela pensa, ela cuida, porque a pessoa gorda é expert em nutrição, porque ela procura sempre estar fazendo o seu melhor, porque ela tem muita culpa em torno do fato dela ser gorda, porque muitas pessoas ao longo da vida apontaram o dedo para ela. Agora, o magro, ele sim é o negligente, porque uma pessoa que sempre foi magra, que ninguém nunca levou no nutricionista, ninguém nunca chamou atenção, ninguém nunca falou nada sobre o que essa pessoa faz, quando ela vai montar o prato, ela não tá nem aí. Se ela vai comer salada ou não, se ela vai pegar fritura ou não, se ela está cuidando da qualidade ali ou não, né? Então, assim, existe muito esse aspecto da culpa também em relação, né, à pessoa ser gorda ou magra. A sociedade é implacável com as pessoas gordas no sentido de dizer para elas o tempo todo que a culpa desse problema, entre É muitas aspas, dela. é dela, né? E aí é como se fosse assim, a pessoa gorda, ela come, mas ela sente que comer é privilégio de magro. E a pessoa gorda, ela tem prazer com o que ela está comendo, mas ela sente que prazer com comida é privilégio de magro. Então, a pessoa passa a vida toda se culpando por uma variável que não é culpa dela, né? Então, Perfeito, perfeito. é, Como é bom te ouvir. Aliás, é tão bom que a gente nem notou que o nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. Mas Paola, aqui aproveitando ainda que está sendo gravado, eu espero demais conseguir um horário com você, porque a sua fala ela reverbera muito positivamente para mim, e faz muito sentido. Eu tenho certeza que pessoalmente vai ser uma possibilidade enorme de eu construir algo bacana com você. Então, assim, muito obrigada por essa conversa. As pessoas que estão aqui e que com certeza vão querer, muitas podem querer fazer contato com você. Eu vou deixar o seu contato marcado nessa live. Essa conversa, para uhum. quem está assistindo, gente, ela fica salva no nosso próprio perfil, @conteirohistórias. Futuramente vai estar no YouTube. A gente deu uma pausa no YouTube porque eu estou de mudança, mas logo meu filho vai se. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Você pode colocar no teu stories o meu livro, porque eu acabei não pegando ele para mostrar. Claro, vou colocar o livro também. O livro a gente consegue comprar online? Sim, no site da editora Quintal, lá de Belo Horizonte. Tá bom. Então eu vou comprar para quando alguém vier aqui para Londres me trazer, porque eu faço questão de ter esse livro também. Super obrigada, Paola. Com certeza foi de uma
de uma profundidade, a gente refletir sobre a sua história, que eu não conhecia, e foi bacana demais conhecer da onde vem toda essa relação, da onde vem toda essa questão com a nutrição, com o corpo, com a imagem. Foi super rico para mim. E muito obrigada por essa gentileza de compartilhar. Eu acredito demais nisso, como isso. Ixi, 20 segundos faltando. Vou mandar um beijo para você. Eu que agradeço. Obrigada, Paola. Obrigada, pessoal. Vou salvar agora essa live em 2 minutinhos, já vai estar aí. Beijo grande, obrigada. Tchau. Tchau. Opa, 3.